Boa noite, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor Jeová Shalom esteja, a paz do Senhor Jeová Shalom esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família nessa noite, amém? Nessa noite nós vamos, mais uma vez, estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Nós vamos trazer assim uma reflexão através do Salmo de número 91, né? Este salmo já é bem conhecido de muitos, né? Sabemos que é um salmo que traz para a nossa vida segurança, que traz para a nossa vida proteção, que traz para a nossa vida refrigério, porque nós sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite você esteja recebendo a visita do Espírito Santo de Deus aí na tua vida, na tua casa, da tua família, que essa paz, que esse consolo, que esse renovo de Deus chegue a ti, até a tua vida nesse momento. Amém? Nós vamos orar pedindo a proteção do Senhor, porque sabemos que sem Deus nada somos, nada podemos fazer, né? E tudo que falamos, tudo que fazemos, vem do Senhor. Se o Senhor não estiver nos orientando, nos dando sabedoria, nos iluminando, de nada adianta, né? A palavra é de Deus e é Ele quem vai falar conosco nessa noite. Eu mesmo não tenho nada a oferecer para vocês, mas Deus, através da minha vida, como um canal aqui, sendo usado pela misericórdia do Senhor, Ele pode alcançar a tua vida nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome, Jesus. Deus de glória, Deus de poder, Deus de milagres, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nessa noite nós queremos pedir a direção, a sabedoria, a orientação e a iluminação do teu Santo Espírito para as nossas vidas nessa noite. Pai, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada ouvinte, de cada irmão, de cada amigo, que está, Senhor, ouvindo nessa noite esta palavra. Que o Senhor esteja enchendo o coração dos teus filhos de alegria, enchendo de renovo, enchendo de gozo. Que o Senhor esteja na direção, trabalhando, e que a paz do Senhor Jeová Shalom esteja na casa e na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o Salmo de número 91... esse salmo, ele não tem um autor definido de quem foi que escreveu, mas é um salmo de grande profundidade que traz para a nossa vida segurança, né? Que traz para a nossa vida algumas lições e que nos dá uma certeza da fidelidade de Deus, nos dá uma certeza daquele que se esconde, daquele que serve, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmista aqui, ele começa no versículo 1 dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aqui nos fala sobre a confiança, né? O versículo 1 e o versículo 2 nos fala daquele que que põe a sua confiança no Senhor. Este salmo ele é bastante usado pelas pessoas, né? Existe até mesmo aqueles que pegam, abrem as suas Bíblias e deixam ele aberto no Salmo 91, né? Deixa ele aberto nesse Salmo, crendo que ela apenas aberta vai trazer uma proteção. Mas o salmista, nessa noite, a palavra do nosso Deus nos ensina aqui o que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que está escondido no lugar secreto, aquele que vive protegido no lugar íntimo, onde pode desfrutar da presença do Senhor.
Então, quem é essa pessoa? É aquele que anda na presença de Deus, a proteção do Senhor, ele vem para aquele que anda, que faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza e é o seu baluarte. Essa pessoa, ela é protegida, né? Aquele que habita no esconderijo, ou seja, aquele que permanece, o servo fiel do Senhor, que permanece na presença do Senhor continuamente, que tem uma vida na presença de Deus, né? E que anda nos seus caminhos. Esse é protegido por Deus e é garantido pela sua fidelidade. Ele faz do Senhor o seu esconderijo, né? Ele faz do Senhor, ele descansa a sombra ela nos traz, ela nos remete um lugar de proteção. Nós sabemos que o sol, né, em nossos tempos, ele muito quente, ele traz para nós ele queima, ele traz para nós um certo desconforto se ficarmos expostos ao sol todo um tempo. Logo nós queremos uma sombra para nos proteger, não é assim? Então aquele que descansa à sombra, né? O Senhor, ele é o seu descanso, o Senhor é o seu esconderijo, é o seu lugar íntimo é na presença do Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor, porque ele pode desfrutar dessa presença e nenhuma ameaça, né? Nenhuma ameaça pode lhe alcançar quando nós estamos protegidos, né? Abrigados no Senhor, abrigados na presença de Deus. E o versículo 3 também nos diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O versículo de 3 a 6, ele nos traz os perigos, né? Nos fala dos perigos que pode nos acontecer, os perigos que pode nos alcançar, as pessoas que estão, né? Os perigos que estão aí pairando no ar, né? Pairando no mundo, né? As adversidades, as dificuldades, as mortandades, as pestes, as doenças, né? E são tribulações, são aflições que são dados, estão no mundo aí, né? No mundo nós teremos aflições. Isso não quer dizer que aquele que serve a Deus, não quer dizer que aquele que é servo do Senhor não vá passar por essas tribulações. Vai sim, vai passar por tribulações, mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós devemos ter fé, é que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor, ele venceu. E se nós colocarmos no Senhor a nossa fé, se nós colocarmos no Senhor a nossa confiança não está em nós mesmos, a nossa confiança não está em carros, não está em cavalos, não está em homens, a nossa confiança não está em dinheiro, a nossa confiança está no Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. É Ele quem pode nos livrar, é Ele que pode nos salvar, Ele quem pode nos guardar, porque a palavra ainda do Senhor nos ensina: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, no que adianta você ter tudo isso na sua vida e não ter Deus como seu auxílio, como a sua fortaleza? E o que significa ter Deus como nosso auxílio e a nossa fortaleza? Jocélia, mas eu tenho Deus. Deus é o meu Deus. Não é somente
saber que Deus existe. Não é somente falar que Deus é o seu Senhor, mas é preciso nós vivermos uma vida na presença de Deus, também glorificando, agradando ao Senhor, fazendo a sua vontade e ouvindo a sua palavra e obedecendo a sua palavra. A palavra do Senhor nos diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Então, como você tem seu pai e a sua mãe, né? Eles são autoridade sobre a sua vida e você é filho e não obedece o seu pai. Ele é o seu pai, ela é a sua mãe, mas se você não obedece, ele vai se agradar de você? Os seus pais vão se agradar de você, vão dar tudo que você pedir para eles. Assim é o nosso Deus. Aquele servo que anda, que é filho dele e que não obedece à sua palavra, o Senhor, ele não tem prazer em abençoar, né? Ele por misericórdia, ele nos concede bênçãos para as nossas vidas, mas poderíamos desfrutar dessas bênçãos com maior intensidade, né? Se nós obedecêssemos ao Senhor de fato e de verdade. Né? Se andássemos na sua presença, se obedecêssemos a sua voz, se obedecêssemos, né, a sua palavra, né? Então, esse salmo, ele é um escudo, ele é uma proteção, é o homem que pode contar com a fidelidade de Deus, é aquele que anda na presença de Deus. Se eu não ando, se eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, se eu não ando no esconderijo do Altíssimo, como eu posso contar com essa proteção, com essa segurança, né? Como eu posso contar com isso? Então aqui a palavra do Senhor aqui, ela nos deixa bem claro que o que habita, aquele que mora, aquele que permanece, aquele que prevalece na presença de Deus, né? Esse sim, né? Esse descansa à sombra do Onipotente, né? Muitas vezes nós usamos esse salmo como um amuleto, né? Apenas como um amuleto, e nós não percebemos a profundidade desse salmo. Nós não absolvemos aquilo que a palavra está nos dizendo, né? E muitas vezes nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Vamos atentar um pouquinho, né? Ele diz do Senhor, ele dá testemunho do Senhor, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem pode dizer, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, né? Então, receba essa palavra do Senhor para a tua vida. O Senhor, ele quer ser o teu refúgio, ele quer ser a tua fortaleza, ele quer ser o teu socorro bem presente no momento de tribulação. E quem que não passa por tribulação, né? Agora mesmo nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que muitos estão por aí desesperados, muitos até estão tirando, nem é a doença, mas muitos estão tirando as suas vidas, muitos estão em depressão, muitos estão doentes, muitos estão sem saber o que fazer, muitos estão tristes, trancados dentro de casa, muitos estão no estado de que ele não sabe para onde olhar,
né? E ele tem o Senhor, como Deus, como proteção, como refúgio. Busque ao Senhor, corra para a presença de Deus. A palavra do Senhor, porque ele, no versículo 3 ainda diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo, ele está nos falando dos perigos físicos e os perigos espirituais, né? O laço do passarinheiro são armadilhas, são perigos físicos, né? São armadilhas que muitas vezes a vida tem nos aprontado, que nós temos passado e tem nos livrado da peste perniciosa, ou seja, das doenças mortais, né? Do perigo espiritual. Nós não estamos livres das enfermidades. Nós não estamos livres de passarmos por sermos pegos por essas armadilhas. Mas se nós passarmos por esse momento, se nós formos pegos de surpresa por essas adversidades, nós temos uma certeza, nós temos essa certeza, essa convicção dentro de nós, de que nós somos filhos do Deus vivo, servos do Deus vivo, e é nele que está a nossa confiança. É nele que está a nossa esperança, é dele que vem o livramento. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você passe por uma enfermidade, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e sobre tudo. Se for da vontade do Senhor que a enfermidade que vier para um dos seus, e se for da sua vontade, ele pode curar, ele pode livrar, ele pode libertar, ele pode lhe salvar dessa enfermidade. Mas na sua soberania, se não for da vontade dele, ele continuará sendo o mesmo Deus. Ele continuará sendo Deus, porque ele é soberano e ele tem propósitos nas nossas vidas. Ele tem propósito na sua vida, ele tem propósito na minha vida, né? E dentro da sua soberania, nós não podemos questionar, porque nós somos criaturas e ele é o Criador. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. Então a criatura, ela não pode de maneira nenhuma, ela não pode questionar ao seu Criador o porquê das coisas, né? Mas o para quê? Porque Deus tem no para quê um propósito, para que o seu nome seja glorificado. Então, e nós não somos bonzinhos, né? Nós não somos pessoas. A palavra nos diz que dentro do coração do homem há diversos mal. O mal sai do coração do homem. Então, a todo instante, a todo momento, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos andar na presença de Deus, né? Nós precisamos andar cobertos por essa misericórdia, porque se não for o Senhor em nossa vida, nós já teríamos sucumbido. Aqui ainda, irmãos, no versículo 5 nos diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Aqui a palavra do Senhor, ela está nos falando a respeito do versículo 7 até o versículo 13, eles nos dão um exemplo, né? Os exemplos das coisas que podem acontecer, que o justo passa a ser, né? Aquele que é justo, aquele que tem a segurança,
grande no Senhor, né? Eles passam a ser espectadores das coisas, dos livramentos que o Senhor pode dar, né? Caiam 1000 aqui, a partir do versículo 7 nos diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Somente com os teus olhos contemplarás. Nós passaremos apenas a ser espectadores do livramento que o Senhor tem nos dado. Veja, medite um pouquinho. Durante o dia, quantos livramentos invisíveis o Senhor tem dado sobre a tua vida? Livramento de morte, né? Livramento de enfermidades. Nós sabemos que nas regiões celestiais há uma guerra militando contra o nosso físico aqui sobre essa terra. Então, há muitos anjos do Senhor guerreando por nós, amando do Senhor, porque o Senhor, ele dará ordens, ele dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito, ao respeito daquele que ama a Deus, daquele que serve a Deus, daquele que anda na presença de Deus, daquele que tem Deus como o seu refúgio, como a sua segurança. Esse homem, ele é um homem protegido por Deus. E que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Nós, apesar das nossas transgressões, apesar das nossas limitações de homens, de ser humano que somos, Deus, ele tem um amor especial por mim e por você. Deus, ele tem um amor ágape, um amor profundo, um amor real, um amor verdadeiro que nenhum outro tem e nenhum outro haverá de ter, porque o amor de Deus é tão grande para com você, para com a tua vida, para com os seus, que ele foi capaz de se doar a sua vida, dar a sua vida como sacrifício vivo para te resgatar do lamaçal do pecado e religar com Deus. Nós somos justos quando a palavra de Deus nos fala que os justos herdarão a terra. Não é porque somos bons, não é porque pecamos, mas porque fomos justificados em Jesus Cristo diante de Deus. Então, esse sangue de Jesus é que nos torna diante do Pai justificável, né? É que nos dá o direito de receber de Deus a herança eterna. E nós somos em Cristo Jesus, no seu Filho, co-herdeiros dessa herança. Então, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, a finalidade que Deus criou o homem, criou a mim, criou a você, foi para o louvor da sua glória. Não foi para perecer. Lá no Éden, quando Adão e Eva foram criados e estavam ali, eles foram criados para receber de Deus e desfrutar do bem, daquele jardim, daquele lugar de paz, daquele lugar celestial que o Senhor havia preparado. Não estava no coração de Deus, não estava na mente de Deus o homem se desviar dele, o homem pecar, o homem sair da sua presença. Isso não está nos planos de Deus. O homem, pela iniquidade, pela sua desobediência, pela sua desobediência, ele se desviou de Deus.
Ele saiu da presença do Senhor. O Senhor, ele nos dá uma ordem e a nossa tendência é desobedecer a ordem, né? E muitas vezes quantas vezes nós nos apegamos, né? E em nós mesmos, na nossa desobediência, na nossa rebeldia, né? Nós somos rebeldes por natureza. A tendência do homem é cair, a tendência é sair, a tendência é desobedecer, a tendência é não querer andar pelo caminho que o Senhor tem nos dado como meta para podermos prosseguir. E nós não queremos, muitas vezes nós não queremos passar por esse caminho. E por essa desobediência é que nós sofremos em nós as consequências das enfermidades. É que sofremos as consequências do pecado. É que sofremos as consequências da nossa desobediência. Então, aqui o Senhor, através do salmista, o Senhor nos diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele o versículo 11, né? Vamos observar, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, né? Que maravilha, que glorioso é ser guardado por Deus. Que maravilhoso é ser protegido por Deus, sentir essa segurança, ter essa fidelidade de Deus, apesar de nós não sermos fiéis a Ele. Ele, na sua justiça, Ele é fiel a nós, Ele permanece fiel a nós, porque é um dos atributos de Deus, é a sua fidelidade. Ele é fiel não por nós, mas Ele é fiel por Ele, porque Ele é um atributo dele, né? É um atributo do Senhor, a fidelidade de Deus para com o homem. Ainda que o homem permaneça infiel, o Senhor, ele é fiel para conosco, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo versículo 12 e 16, nos vai falar sobre a garantia, né, do Senhor sobre a nossa vida, né? Ele diz o que? Eles te sustentarão nas suas mãos. Quem? Né? Os anjos, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, né? Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Então, por quê? Porque nós nos apegamos ao Senhor com amor, né? Nos apegamos ao Senhor com amor, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Põe a tua confiança no Senhor. Eu te desafio nessa noite a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, ainda que a situação da tua vida está te dizendo não, ainda que você esteja em uma rua sem saída, ainda que você esteja achando que é o fim, não é o fim, porque quem tem a última palavra é Deus. É Ele quem bate o martelo sobre a tua vida, é Ele quem dá o ponto final na tua história, é o Senhor. Então nós não podemos nos
acovardar diante das dificuldades. Elas sobrevêm para nos fortalecer. Essas dificuldades muitas vezes vêm para a nossa vida para testificar a nossa fé. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da tua confiança no Deus que tu diz que serve? Né? No Deus que tu diz que é o teu Senhor, que é o teu auxílio, que é a tua fortaleza. Qual é o tamanho da tua fé? Que quando vem um problema pequeno, um problema na sua vida, você logo esmorece. Logo lhe vem sobre a sua vida dúvidas, logo você se abate, logo você vira as costas. Aquele que duvida está dizendo para Deus que ele não é capaz de resolver a sua situação. É virar as costas para Deus, mesmo que virar as costas para Deus. E Deus, ele não se agrada daqueles que param à beira do caminho. O Senhor, ele quer que você levante, ele quer que você lute, ele quer que você entre em movimento, se posicione diante de Deus. Toma posição de servo, posição de alguém que ama a Deus, que diz que ama a Deus e que tem Deus como seu Senhor. Obedeça ao Senhor, espera nele, espera no Senhor, confia no Senhor. Se ele está dizendo que ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, é porque ele é o teu refúgio, e ele é a tua fortaleza, e ele é infinitamente maior para fazer aqui, maior do que aquilo que tu pensas e que tu sabes e que tu espera. O Senhor é Deus, o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus que tem nas suas mãos o controle sobre todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Ainda que você esteja morto, se confiar no Senhor, tu vai viver novamente, a tua alma viverá, porque o Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Ele ressuscita sonhos, ele ressuscita mortos, ele ressuscita o homem do monturo, ele dá vida ao vale de ossos secos, ossos que não têm carne, ossos que não têm vida, ossos que não têm espírito, e ele chama a existência e dar a vida. É apenas com o sopro da sua boca, porque o Senhor, o nosso Deus, esse que nós dizemos que é o Senhor da nossa vida, é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Confia no Senhor, espera nele, e ele vai estar te ajudando nesse momento que tu está passando. Se tu está com alguém enfermo, clame ao Senhor, põe na mão do Senhor, confia no Senhor que ele te ouve. Abre a tua boca, grita, clame, ore, pede ajuda, pede socorro, porque o Senhor, ele não está longe, ele está ao teu lado, ele está perto de você, e ele quer fazer algo por você. Aquilo que você pode fazer, ele não faz. Né? Quando ele diz para Lázaro sair de dentro da tumba, ele pediu para os homens tirar a pedra, porque Jesus poderia ter tirado a pedra daquele túmulo apenas com uma palavra, mas aquela pedra, aquele obstáculo, os homens podiam retirar. A vida não, ninguém podia trazer Lázaro de volta à vida, porque era um milagre que só Jesus sabia fazer, e só Jesus podia fazer, e pode fazer ainda hoje, porque ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, e continuará sendo o mesmo Deus eternamente, porque ele não muda.
Então, era necessário. Então, para que a bênção chega na tua casa, a bênção chega na tua vida, é necessário você se dispor, é necessário você correr, é necessário você ir para o lugar de habitação de Deus, é necessário você ir para a intimidade, é necessário você pedir ajuda ao Senhor. Abra a tua boca, peça ao Senhor, coloque, se derrame na presença de Deus e peça aquilo que tu tá necessitando, aquilo que tu tá querendo, que tu tá esperando. Peça ao Senhor, vá com confiança, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Põe a tua fé na pessoa de Jesus. Só há um Salvador, só há um Senhor, só há um que pode nos ouvir, que é Jesus Cristo, mediador. Só Ele que pode nos dar livre acesso ao Pai. É somente Jesus, não existe nenhum outro, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, porque Jesus foi o único que deu a sua vida por você. Jesus foi o único que derramou o seu sangue, que saiu da sua glória para vir a essa terra como homem, sofrer na vida física de homem a nossa dor, chorar o nosso choro e receber na sua pele as nossas transgressões. Foi o único, não existe outro. Só o Senhor é Deus e só Ele pode salvar, só Ele pode livrar e só Ele pode te socorrer desse momento. Não existe outro. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, no capítulo 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Olha bem, veja aí. Ele me invocará. Invocar é pedir, é você abrir a sua boca e clamar. Invoque ao Senhor nessa noite. Tome posição de pedir a Deus. Corra até os braços de Deus. Não espere para amanhã, faça hoje. Chore na presença de Deus, se derrame na presença de Deus. O Senhor, Ele quer ouvir de você. Ele quer ter de você um coração contrito, quebrantado, autêntico na sua presença, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Se o Senhor está dizendo que vai te responder, é porque Ele vai te responder, né? E na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade é abundância de dias. Louvado seja o nome do Senhor. Clame ao Senhor, é a palavra de Deus, é uma palavra viva de um Deus vivo que está nos dando essa garantia. Essa garantia vem dos céus para a sua vida nessa noite. Se levante, se renove, receba de Deus o renovo para a tua vida. Saia dessa depressão, sai dessa tristeza, sai desse estado de angústia, saia desse estado de que tudo na sua vida não está dando certo, nem vai dar certo. Vai dar certo sim, porque o Senhor é o Deus da sua vida. Ele deu certo na sua vida, Ele já deu certo na sua vida. Tanto é que você está ouvindo essa palavra de renovo. Receba dentro de você o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite, para a glória do Senhor. Que o Senhor possa estar te fortalecendo, te renovando, revitalizando as tuas forças. Se você está entristecido, receba a alegria de Deus. Se você está doente, receba a cura do Senhor aí onde você estiver. Se você estiver
desempregado, o Senhor, Ele corre, Ele move céus e terra para te abençoar. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode abrir uma porta de emprego para você, mas corra e peça ao Senhor e se posicione na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não use estes salmos apenas como um amuleto, porque a palavra do Senhor, ela só é viva na nossa vida quando ela é posta em prática. A palavra de Deus só se cumpre na nossa vida quando nós colocamos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. A Bíblia aberta em cima da cabeceira da sua cama, ela não serve de nada, é apenas um livro. A Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa, ela não vai servir para espantar nada e nem vai te trazer segurança, porque ela é apenas uma letra morta, sem vida, se você não tiver vida na presença de Deus. A palavra de Deus, ela é vida quando nós colocamos ela em prática na nossa vida. Ela se torna palavra viva de um Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e glorificado é o teu nome. Jesus, abençoa o teu filho nessa noite, que esta palavra venha estar achando guarida em seu coração, que o Senhor possa estar retirando do seu coração, meu Deus, todo mal, Senhor, toda gritaria, todo desespero, toda angústia, que nessa noite a paz do Senhor Jeová Shalom esteja sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Toma nas tuas mãos, Senhor, opera maravilhas, ouve a oração do teu filho que está fazendo a ti nesse instante. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Até a próxima meditação e reflexão para a glória de Deus. Amém?